Olá, tudo bom? E aí, gente, vocês estão cansados de ficar em casa nessa quarentena? Pois é, né? A gente não pode viajar. Ai, que saudade de viajar. Como eu amo viajar. Mas nessa quarentena, né? Fica difícil. Mas não tem importância não. Eu vou te convidar para fazer uma viagem. O que vocês acham de fazer uma volta ao mundo em 80 dias? Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal. O Ler é um prazer. E hoje eu trago uma resenha de um livro muito bom. Um livro de aventura. Você gosta de livro de aventura? Então tem que conhecer, se você ainda não conhece, A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Pois é, esse francês que é considerado o pai da ficção científica, né? Ele que escreveu vários livros famosos de aventuras, de ficção científica, e logo no início, né? Como A Volta ao Mundo em 80 Dias, e caiu um papel aqui. 20.000 Léguas Submarinas, Viagem ao Centro da Terra, A Ilha Perdida, entre outros. Pois é, ele gostava, Júlio Verne gostava muito desses assuntos científicos, né? E na época que ele viveu, no século XIX, muitas descobertas estavam sendo feitas, né? Muitos estudos estavam sendo realizados e ele se interessava muito por tudo. Então ele começava a estudar e o interesse dele era tão grande que ele acabava escrevendo livros. E esses livros se tornaram famosos e foram aí traduzidos e hoje são conhecidos no mundo inteiro, né? Quem nunca escutou falar em algum livro dele, né? Na infância, eu lembro que a gente comentava muito com os nossos colegas, enquanto a gente estava brincando lá, sempre tinha uma adaptação de algum livro do Júlio Verne, né? Tanto no cinema como nos desenhos animados, enfim, histórias em quadrinhos, então, enfim, tinha várias adaptações das histórias de Júlio Verne, que sim, a princípio ele escreveu essas histórias para as crianças, mas foi com os adultos mesmo que ele conseguiu alcançar sucesso, ser admirado, né? Então, a gente tem que fazer agora uma volta lá no passado, lá no século, antes do século XIX, vamos mais além. Como eram feitas as viagens, gente? Fazer uma viagem naquela época era terrível. Por quê? Os barcos, os navios eram a velas, o que custava assim dias e dias para fazer uma viagem de um curto trecho, né? Trem não existia, então as pessoas tinham que viajar de carruagens de cavalo, que demorava assim dias. Uma viagem que você poderia fazer em algumas horas, você gastava dias. E aí no século XIX, né, se eu não me engano, na década de 30 do século XIX, começou a ter o sucesso os trens, né, os trens que ganhavam mais velocidades e aí as pessoas começavam a viajar de trem, o que encurtava bastante a viagem por causa da velocidade, bem como os barcos começaram a ser deixaram de ser barcos a vela, se tornaram barcos a vapor, que também ganhavam mais velocidade. Então as viagens começaram a se tornar mais rápidas, o que facilitava muito a vida das pessoas da época, né? É lógico que hoje nós temos aviões que são muito rápidos, né? Hoje em dia quase ninguém viaja de trem. Aqui no Brasil, então, isso não é comum, nem um pouco comum, mas na Europa ainda se viaja muito de trem, principalmente esses trens de alta velocidade, que hoje você cruza a Europa em poucos dias, né? Porque é muito rápido, nós temos muita facilidade, mas naquela época ainda estava começando. Então, as pessoas naquela época costumavam dizer que o mundo estava ficando menor por causa disso, porque
parece que a distância estava diminuindo, mas não, é porque a velocidade estava aumentando. Física, né? E não, baseado nisso, nas tecnologias, né, em relação às viagens da época, que Júlio Verne, que era um cidadão francês e que estava sempre interessado pelas modernidades, começou a se questionar se era possível fazer uma volta ao mundo em pouco tempo. Então, ele lançou o desafio de fazer a volta ao mundo em 80 dias. Então, aqui nós temos a história de um inglês, sim. Nossa história começa na Inglaterra, em Londres. E Júlio Verne, o personagem principal, apesar de Júlio Verne ser francês, né? Ele era francês. O personagem principal desse livro, era inglês. Então nós temos aqui o Phileas Fogg, aquele típico inglês. Era um homem rico, um aristocrata, bem fechado, aquele solteirão típico que gostava da rotina, nada poderia sair do lugar. Bem aquela imagem que a gente tem dos ingleses, né? O famoso chá das 5, que tem que ser às 5 pontualmente, aquela pontualidade britânica, né? Então, o Fogg era justamente assim, era bem assim mesmo, era bem metódico e nada podia sair da rotina dele, né? Nenhum minuto sequer que ele não aceitava. Então ele acordava todos os dias, 8 horas da manhã, fazia sua barba, tomava seu café, saía, ia para o clube. Lá no clube ele lia o seu jornal, ficava sabendo das notícias. Enfim, à noite ele saía, encontrava seus amigos, seus companheiros, discutiam sobre as notícias que estavam acontecendo, jogava whist, se eu não me engano, whist, e saía de lá, ia para casa meia-noite e dormia, e assim todos os dias. Não tinha novidade para ele, era só rotina. Ele não admitia mudanças na rotina dele, né? Então ele deveria ser um homem muito chato. Eu sempre imaginei que Philip Fogg fosse um homem muito interessante, um personagem muito interessante. Mas depois que você começa a ler, nossa, que coisa chata, que vida chata. Mas, enfim. Mas tudo muda quando acontece um assalto ao Banco da Inglaterra, que equivale ao nosso Banco Central. E aí eles começam a discutir, né, quem seria o assaltante, onde estaria o assaltante, e o Philip Fogg começa a questionar que ele poderia estar longe, que poderia ter pego um trem, um barco, enfim, e estaria a quilômetros de distância, ou até em outro país. E eles começam a duvidar, e fica aquela discussão, e eles acabam fazendo uma proposta ao Fogg, que aceita. Aposta. O que eu falei? Proposta. Então, enfim, uma aposta, e ele aceita e ele aposta, então, grande parte da sua fortuna. Então, ele chega em casa e encontra o seu funcionário, que é como uma espécie de mordomo, que estava começando a trabalhar para o Fogg naqueles dias, então ele estava bem recente, que era um francês chamado Passepartout, que queria uma vida tranquila. Então, para ele, um emprego com Fogg seria perfeito, porque o Fogg era uma pessoa que gostava da rotina, muito sistemático. O Fogg então faz a proposta de viajar com Passepartout numa volta ao mundo. Então, todo sossego que o Passepartout esperava caiu por água abaixo, porque ele teve que viajar. Então, eles saíram da Inglaterra, eles vão para o sul da França. Lá eles vão pegar um vapor até o canal de Suez, que fica na África. Só que eles não estão sozinhos nessa viagem. Atrás deles vai um detetive chamado Fix. O Fix tem uma ideia fixa de que
O Mr. Fogg, na verdade, é o assaltante do Banco da Inglaterra, até porque as características são muito parecidas. E ele, então, quer prender o Fogg e vai atrás dele. Então, todo o caminho, porque depois o Fogg e o Passepartout, eles vão de Canal de Suez, eles vão para a Índia. Então o Fix vai atrás dele no melhor estilo Carmen Sandiego. Vocês lembram de Carmen Sandiego, que fica procurando a Carmen? Então, mais ou menos isso. Ele vai tentar, de a todo custo, em todos os lugares, tentar prender o Fogg. Na Índia, eles acabam testemunhando uma cerimônia que para nós assim é muito chocante. Em algumas aldeias, não é aldeias do interior mesmo da Índia, existe uma tradição que, se eu não me engano, até hoje ainda tem, infelizmente, em que se a mulher fica viúva, ela deve ser queimada viva para ir junto com o marido. Ela não pode ser viúva. O marido morreu, ela tem que morrer junto, ela tem que ser sacrificada e ser queimada viva. E nisso, o Fogg e o Passepartout vão presenciar uma cerimônia dessa e eles veem lá uma mulher bonita, jovem, se não me engano, Aouda, é assim que é a pronúncia, eu acho, não sei. E eles já acabam criando uma confusão e conseguem salvá-la da morte. Então ela passa então a viajar com eles, né? E eles continuam sendo seguidos pelo Fix. E o Fix não consegue prender porque ele nunca tem um mandado de prisão, né? Então ele fica sempre esperando esse mandado que nunca chega. Enfim, várias coisas vão acontecer, várias aventuras vão acontecer e nada vai tirar o Fogg do sério, porque como ele é uma pessoa muito sistemática, tudo do horário, então ele vai conseguir chegar nas estações no horário certo, ele vai conseguir sempre embarcar no horário certo, porque como ele é todo metódico, né? Então vão acontecer várias coisas, mas ele sempre vai conseguir chegar. E vai acontecendo assim, o Fix vai tentar pegar eles, enfim. E quando eles chegam no Japão, ele vai atravessar o Oceano Pacífico e vai chegar nos Estados Unidos, né, na Califórnia. Na Califórnia, então, eles vão atravessar todos os Estados Unidos para chegar em Nova York. De Nova York, eles retornam para a Inglaterra. E aí, eles chegam lá, vão chegar no horário certinho, mas será que eles conseguiram dar essa volta nos 80 dias? E aí, será que o Fogg vai ser preso, acusado realmente de assalto? Será que foi ele que assaltou o banco? O que vocês acham? Se vocês têm curiosidade, leiam, porque vale a pena. Esse é o tipo de livro que vai agradar muita gente. Quem gosta de aventura, quem gosta de viagens, quem gosta de geografia, enfim, várias pessoas aqui vão poder aproveitar esse livro que realmente é muito bom, tá? Então, gente, se vocês gostaram dessa resenha, dê o seu curtir, se inscreva no canal, acompanhe aqui, toda semana eu trago resenhas de algum livro ou da literatura brasileira ou de uma literatura estrangeira, tá? Um grande abraço a todos, gente. Tchau!